Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas, nós estávamos vendo o cálculo de autovalores e autovetores de uma transformação linear, né? Mais especificamente um operador linear. Então, a gente parou aqui nesse exemplo 6. Então, a gente tem uma transformação que vai de R2 em R2, dada por essa regrinha aqui. Bom, primeiro, para calcular os autovalores, nós precisamos da matriz da transformação. Então, vamos colocar a matriz da T aqui. Então, utilizando a base canônica, nós temos, né, que essa matriz vai ficar raiz de 3, o menos 1 aqui, que é o coeficiente do y, o 1 aqui, e o raiz de 3 aqui do y, ok? Isso a gente já resolveu em sala também. Para calcular os autovalores, nós vamos calcular o determinante desta matriz menos lambda identidade, ok? Então, nós vamos calcular o determinante da seguinte matriz. Como lambda está multiplicando a matriz identidade, a gente vai subtrair lambda apenas lá na diagonal, né? Nós já discutimos isso daí também. Então, ficamos com o seguinte determinante para calcular, ok? Bom, esse determinante vai me resultar um polinômio em lambda, que nós já vimos, né, a definição, que é o nosso polinômio característico. Depois, a gente vai encontrar as raízes desse polinômio característico e essas raízes que são os nossos autovalores, né? Bom, então vamos lá calcular o determinante. Então, o nosso determinante vai ser raiz de 3 menos lambda, que multiplica raiz de 3 menos lambda, então posso colocar um quadrado, e aqui menos 1, mas eu tô lá na diagonal secundária, então mais 1. Então, esse polinômio igual a zero, ou seja, eu quero encontrar as raízes, né, desse polinômio aqui. Então, vamos só fazer essas continhas aqui. Bom, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo e mais o 1 que tá ali. Ok. Então, nós vamos ficar com a seguinte equação aqui para resolver, ó, lambda ao quadrado, menos 2 raiz de 3 lambda, e o 3 mais 1, vou somar 4, ok? O que acontece é que, quando eu quero encontrar as raízes aqui, eu vou usar Bhaskara, né? Porque não dá para fazer soma e produto, a gente tem um irracional aqui, né? Então, utilizando Bhaskara, se nós formos calcular o delta, o que vai acontecer? Delta é b ao quadrado, então, nós vamos ficar com 4 vezes 3, aí vai ser menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, nós vamos ficar com 12 menos 16, que é menos 4, que é menor que zero. O que acontece com o delta menor que zero? Acontece que o nosso lambda ali, o resultado para ele vai ser um número complexo, um número imaginário, né? E nós estamos trabalhando com autovalores pertencentes ao conjunto dos reais. Então, qual que vai ser a nossa resposta aqui, né? Não existe... Deixa eu descer um pouquinho aqui a folha. Aí, ó, não existe lambda pertencente aos reais para este operador linear, ok? Tá, não existe lambda, então, né, não existe autovalores. Então, eu não vou conseguir calcular os autovetores, porque cada autovalor é que vai me dar o conjunto dos autovetores associados a ele, né? Então, qual que é o que a gente tira desse exemplo aí? Por que será que não existe autovalores reais, tá? Dentro dos complexos existe, sim, solução, tem até uma observação que vocês podem olhar lá no livro. Mas... aqui, para o nosso caso, como a gente está trabalhando nos reais, por que não existe autovalor real? Então, se nós observarmos a transformação, ela pode ser colocada dessa forma. Ó. Ela é uma composição dessas duas matrizes. Lembra de composta entre as transformações, né? Quando eu faço uma composta, eu posso falar que é o produto das matrizes que representam aquela transformação. Então, ela é uma composta desta transformação aqui com esta transformação aqui.
E o que significam essas transformações? Ó, esse 2 aqui na diagonal, ó, faz uma dilatação no vetor, né? Se a gente multiplica essa matriz aqui pelas coordenadas de um vetor xy, a gente vai dilatar o vetor ali em 2 unidades, né? E essa matriz aqui, ó, essa segunda, representa uma rotação, porque esse valor raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30 graus, o menos meio é o menos seno de 30, o meio é o seno 30 e o raiz de 3 sobre 2 é o cosseno 30. Então, lembram que essa matriz cosseno teta menos seno teta, cosseno teta é a matriz de rotação. Ela faz uma rotação no vetor com o ângulo que está ali determinado. No caso nosso é 30 graus. Eu fiz aqui um exemplinho de um vetor que aí fica bem claro, ó. Se a gente aplicar a transformação no vetor 1, 0, o resultado é raiz de 3, 1, né? Que tá fazendo isso aqui com o vetor, ó. 1, 0, vai lá pro vetor raiz de 3, 1. Ou seja, né? Aqui dilatou, né? Aqui eu tenho 2 vezes o comprimento deste aqui, né? Este vetor aqui, né? Só calcular o módulo pra gente confirmar. E eu tenho uma rotação aqui, ó, de 30 graus, ok? Então, obviamente, não existiam autovalores reais, porque os vetores foram rotacionados, e a gente sabe ali, né, que pela própria definição de autovalores e autovetores, o que a gente tem, né, que a gente está procurando um conjunto que depois que eu apliquei a transformação, foi preservada a direção daqueles vetores. Então, aqui não é preservada a direção de vetor nenhum, né? Porque foi feita uma rotação, ok? Bom, então, a gente fecha o capítulo 6, vocês podem ir lá, né, para os exercícios, eu também coloquei lá no Moodle, tá? Nos vemos no próximo tópico, que é lá do capítulo 7. Até mais!